lhe contar uma história da Bíblia, história que fala sobre o Salvador. Talvez já ouvisse alguém lhe falar, mas o final não quiseram contar. Existia na terra um certo homem que se chamava Jesus de Nazaré. Fazia milagres acontecer, tudo isso pelo seu poder. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, andar. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, andar. Muito boa noite, gente boa. Prazer estarmos mais uma vez juntos para o louvor, para a adoração ao Senhor. Vibre com o culto desta noite. Deus vai falar tremendamente aos nossos corações, às nossas vidas. Você é especial para Deus, né? Eu sou especial para Deus. Somos todos nós especiais para o nosso Deus. Salmo 138, verso 1, diz assim: eu te louvarei de todo o coração, cantarei louvores a ti diante dos deuses. Então, irmãos, mais uma vez, uma boa noite, uma noite especial a todos, uma semana abençoada para todos. Vamos orar, meus irmãos, e vamos contribuir para missões locais, né? Nós estamos, meus irmãos, já com as portas instaladas lá no nosso prédio. Meus irmãos, ficou muito bonita mesmo, irmãos, pode estar certo disso. Os irmãos vão dar nota além de 10, né? Então 11, 12, 15, 20, 100, 1000. Então os irmãos vão realmente gostar muito do serviço que foi feito lá. Tudo, evidentemente, para a glória de Deus. Não temos mérito nenhum pessoal, mas tudo para a glória de Deus. Como eu já falei pela manhã, nós não teremos a programação no dia 23, quarta-feira, e sim no dia 25 de dezembro, com uma programação alusiva
ao Natal de Jesus. Então, você convide a quem estiver na sua casa para participar deste momento especial. Será no mesmo horário, 19 horas. É uma sexta-feira, dia 25, e eu quero contar com a participação, com o envolvimento, com as orações, com a vibração deste Natal, mais uma vez, Natal de Jesus. É um Natal totalmente diferente. Nunca passamos um Natal, meus irmãos, como este que vamos passar agora. Preso em casa, sem festa, sem coisas especiais, somente aquele dia a dia, meus irmãos, que vai acontecer então nos nossos lares. Mas com tudo isso, meus irmãos, sempre é Natal para todos nós, né? O Natal não é só dia 25. Os homens convencionaram isso, mas o Senhor Jesus tem nos orientado, meus irmãos, que Ele é Natal sempre. Quero também dizer aos irmãos que hoje nós teremos a participação do pastor Gerson Moreira, pastor da Igreja Batista Central em Trindade, na cidade de São Gonçalo. Pastor Gerson é líder também do Trabalho Batista em São Gonçalo, também no nosso estado, já pastor há 31 anos, e Deus tem dado a oportunidade de servir ao Senhor ali na cidade de São Gonçalo. É um líder, Deus tem o abençoado, uma família toda integrada na igreja do Senhor Jesus. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Gerson e antecipadamente eu quero já agradecer pela sua participação na noite de hoje. Deus então abençoe a todos nós nesta programação de louvor e adoração. Daqui a pouco, irmãos, nós estaremos retornando. Que Deus nos abençoe, é a nossa oração. Amém. Pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Nunca deixar-me, Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador, não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga. Junto a seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Raios benditos Que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, o mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste,
enche a minha alma a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma a glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Canto louvores, indo para os céus. Canto louvores, indo para os céus. Eu vim ao culto pra louvar. Eu vim ao culto pra louvar. Batendo as mãos, batendo os pés, eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Batendo as mãos, batendo os pés, eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Uou, 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 uou. Eu vim. Olá, amiguinhos, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos de volta para falarmos sobre o Novo Testamento. Né, Isadora? Sim, mamãe, like, se inscreva no canal. Amiguinho, o Novo Testamento, ele é dividido em partes. A primeira parte corresponde aos evangelhos. Se divide em 4 livros. E aí, Isadora, quais são esses 4 livros? Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João. Muito bem, Isadora, que lindo, parabéns, filha. Obrigada, mamãe, é muito Isadora, qual o primeiro livro depois do Evangelho? Atos dos Apóstolos. Isadora, agora vamos falar sobre as epístolas. Sim, senhora. Quais são as epístolas paulinas, Isadora? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Muito bem, Isadora. Obrigada. Agora, Isadora, nós vamos para epístolas gerais. Sim, mamãe. Isadora, quais são as epístolas gerais? Hebreu, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, Apocalipse de João. Assim, amiguinhos, concluímos os livros do Novo Testamento, né, Isadora? Sim, mamãe, sim, senhora. Então, amiguinhos, nós estamos com muita saudade de vocês. Ficam com Deus. Ótima semana. Que Deus abençoe a todos. Beijos, amiguinhos. Beijo. Tchau. Um beijão, pessoal. Não se inscreva, dá um like. Tchau, amiguinhos. Tchau. Dá um beijo pra todos vocês.
Bíblia é um livro de histórias sem iguais. Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo leu. A Bíblia é a palavra de Deus. Ed vai curtir os profetas e os reis, ler as profecias e entender as leis. Tônico vai vibrar com os milagres que Deus fez. Saber quem é Jesus, o exemplo que ele deu. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de histórias sem iguais. Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo leu. A Bíblia é a palavra de Deus. Vareta vai ouvir aventuras de viver, guerras e heróis em busca de poder. Coloca vai pular de festa em festa e saber. O povo se alegrava pra agradecer a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de histórias sem iguais. Ensina sobre a vida. É muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo leu. A Bíblia é a palavra de Deus. Diz aí. Bia vai cantar das poesias e canções feitas por Davi e seu filho Salomão. Antuquieta vai viajar com Abraão, o tataravô do povo hebreu. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de histórias sem iguais. Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo leu. A Bíblia é mandamento, a Bíblia é sagrada. A Bíblia é decreto, a Bíblia é inspirada. A Bíblia é a palavra de Deus. Tchau! Um beijo pra todos vocês. Beijos! Uou, 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 uou. Eu vim ao culto pra louvar. Eu vim ao culto pra louvar. Batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Estou feliz por este momento, essa oportunidade que estou tendo de ministrar uma vez mais a palavra de Deus. Agradeço ao Senhor o convite do pastor Almir, e como é bom estar com esta igreja. Eu rogo a Deus que de alguma forma eu possa ser instrumento nas mãos dele para ministrar a palavra de Deus nesse tempo tão especial para esta igreja. E o texto que Deus toca o meu coração neste dia é o texto de Neemias, capítulo 8, quando o título diz que Esdras lê a lei diante do povo. Eu os convido então a lerem comigo Neemias 8.
Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Arias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, Calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém? É a palavra de Deus. E aqui nós vemos um quadro belíssimo que pode ser repetido na nossa reflexão. Neemias e Esdras liderando o povo na leitura do livro da lei e, ao mesmo tempo, os levitas espalhados para poderem, então, explicar, aplicar a lei de Deus à vida do seu povo. O texto bíblico diz que eles leram o texto desde a alva, desde a manhã mais cedo até o meio-dia. O texto bíblico diz que foi levantado um palanque especial e ali um púlpito, e ali Esdras lia a palavra de Deus e os levitas se espalhavam no meio do povo para explicar ao povo a palavra de Deus e aplicá-la às necessidades do povo e à vida prática do povo. Começo fazendo menção de um texto que li na revista Cristianismo Hoje, e o texto é do Dr. Richard Morgan, e o seu título é O Escândalo do Analfabetismo Bíblico, ou seja, é um escândalo o quanto as pessoas, às vezes crentes, que frequentam a igreja, mas que são analfabetas quanto à Bíblia Sagrada. Tem a Bíblia, tem a oportunidade de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, mas não conseguem conhecer a Bíblia de modo que ela se torne prática na sua vida. Às vezes, uma pessoa não é capaz de saber onde Jesus nasceu, ou qual é o primeiro evangelho, ou quais são as cartas do apóstolo Paulo.
Então alguém disse que a média de acertos será de 10%, e talvez as maiores notas cheguem a apenas 40% de acertos. Então há uma verdadeira crise no ensino da Bíblia, no lar e na igreja. Dr. Richard Morgan, nesse artigo, diz que há uma verdadeira crise no ensino da Bíblia, no lar e na igreja. Então, apesar de todos os sinais externos, existe uma fome por ouvir a palavra de Deus. Muitos crentes não entendem o lugar e a importância da Bíblia na sua vida diária. Então há uma ignorância em relação à provisão da Bíblia para a sua vida espiritual, para a vida familiar, com certeza também. Então a verdadeira renovação espiritual, ela só vem quando as pessoas saem do seu sono religioso e da sua apatia moral com Deus em arrependimento e fé. O que o texto bíblico está nos dizendo, e o que o comentário do Dr. Richard Morgan também nos chama a atenção, é a necessidade de conhecermos a Bíblia para que possamos aplicar a nossa vida e para que isso produza mudanças, transformações, progressos na nossa vida. E para que isso promova também na nossa vida um avivamento espiritual, uma aproximação maior de Deus, uma vida cristã mais relevante para nós mesmos, mas também para o mundo tão carente e tão necessitado. Eu quero trabalhar 3 aspectos a partir do texto que Deus toca o nosso coração. Em primeiro lugar, nós podemos afirmar: bendita é a fome pela palavra de Deus. Israel vivia uma insegurança como nação. Aqui o texto bíblico fala de um tempo em que os judeus tinham estado exilados lá na Babilônia, e aqui é um grupo que retorna com Esdras e com Neemias, é chamado de o remanescente de Israel. Aqui é o tempo pós-exílico, depois do exílio. E Esdras como sacerdote e escriba, Neemias como governador, estão querendo colocar a Bíblia, o livro da lei, no caso, a palavra de Deus, como referência para um novo tempo na nação de Israel. Uma referência para um novo tempo. E para esse tempo, então, e para a nossa vida, de modo geral, a gente pode dizer: bendita é a fome pela palavra de Deus. Ou seja, nós somos benditos, nós somos abençoados, nós estamos no caminho certo quando o nosso coração tiver fome e sede da palavra de Deus. Quando tivermos entusiasmo em buscarmos a palavra de Deus para nosso alimento diário, para a resposta às questões da nossa vida, para nos apontar os caminhos diante das encruzilhadas que a vida nos apresenta. E aqui o texto bíblico demonstra que o povo demonstrou fome espiritual pela palavra de Deus. Aqui o texto bíblico diz que todo o povo, junto a Esdras, lê a lei de Deus. Os líderes, os homens, as mulheres, todos aqueles que podiam entender. Então eles estavam atenciosos, eles ergueram as suas mãos. Propósito único deles era estarem diante de Deus. E o texto bíblico ainda diz que eles ouviram com entendimento e guardaram a palavra e buscaram entendê-la para colocá-la em prática na sua vida. Sim, a palavra de Deus é um apelo à mente, mas a palavra de Deus também é uma resposta à nossa mente. A nossa mente precisa da palavra de Deus para caminhar neste mundo e para tomar as decisões corretas. Sabe, eu faço uma afirmação, alguém pode levantá-la como polêmica, mas eu faço sem temor desse tipo de juízo. Eu diria: a palavra de Deus também é uma ciência exata. À medida em que nós confiamos na palavra de Deus, à medida que cremos no Deus da palavra, no seu poder, à medida que cremos na palavra de Deus como revelação de Deus, à medida em que cremos na palavra de Deus e procuramos colocá-la em prática, ela traz respostas à nossa vida, ela nos apresenta solução para os problemas que batem à nossa porta. Sim, a palavra de Deus tem respostas para a nossa vida,
ela supre as nossas necessidades, ela nos ajuda no meio das aflições, ela nos fortalece no meio da enfermidade, ela nos guia quando precisamos tomar decisões importantes na nossa vida. Quando ouço pessoas que vêm até o pastor solicitando ou pedindo batismo, e quando tenho a primeira entrevista e depois também na entrevista junto à igreja, à assembleia, ou seja, a profissão de fé, normalmente eu costumo perguntar: você acha a Bíblia Sagrada prática para a sua vida? Ou seja, quem lê a palavra, quem estuda a palavra, vê alguma coisa prática na Bíblia para o dia a dia, para as decisões, para, enfim, para os caminhos que tem de tomar, para as coisas do dia a dia, seja na família, na vida pessoal, no trabalho. E eu me alegro de ouvir dessas pessoas: sim, eu vejo a Bíblia Sagrada como prática para a minha vida. O segundo aspecto que comento eu diria, bendita é a revolução produzida pela palavra de Deus na nossa vida. Sim, a palavra de Deus, quando nós a lemos e estudamos, quando nós a recebemos de coração, quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus assista à palavra que nós estamos lendo, que estamos estudando, isso provoca uma revolução na nossa vida. Eu louvo a Deus por aquelas pessoas que frequentam a igreja, às vezes regularmente, às vezes esporadicamente, mas que uma vez tendo a oportunidade de ouvir a palavra, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, às vezes são visitantes, são parentes de pessoas crentes, mas à medida em que vão ouvindo a palavra vai formando um novo caráter, uma nova pessoa, uma nova criatura, até que aquela pessoa então toma uma decisão de reconhecer o Deus da palavra e em Deus o Pai e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, bendita é a revolução produzida pela palavra de Deus na nossa vida. Eu dou graças a Deus quando a palavra de Deus produz esta revolução na nossa vida. Quando nós lemos a palavra e a estudamos e introduzimos na nossa mente, no nosso coração, inevitavelmente isso começa a produzir mudanças e transformações. Deixamos os vícios, abandonamos o pecado, abandonamos as práticas que desagradam a Deus, buscamos maior aproximação de Deus, mudamos no nosso caráter, no nosso temperamento, nos nossos relacionamentos. É a revolução produzida pela palavra de Deus na nossa vida, quando ela reclama uma resposta de nossa parte, ou seja, quando nós ouvimos a palavra de Deus, normalmente há um apelo que insiste de nós uma resposta. Eu ouvi a palavra, e o que eu vou fazer da palavra de Deus? Então é assim que a palavra de Deus reclama de nós uma resposta e produz em nós uma revolução. Eu diria, e como é bom quando a palavra de Deus atinge também as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós não podemos ficar satisfeitos apenas lendo a palavra de Deus, sem que isso mexa conosco. E aqui o texto bíblico diz que ao ouvirem a leitura da lei e a seguir os levitas explicando a lei de Deus ao povo, o texto bíblico diz que o povo chorava, porque se sentia culpado da sua frieza para com Deus. É verdade, tanto Neemias como Esdras disseram: olha, não pranteeis, nem choreis, porque o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Sim, a palavra de Deus deve provocar essa revolução em nós, deve mexer com os nossos sentimentos, deve mexer com as nossas emoções, deve transparecer, como se diz, no nosso sangue, nas nossas veias, o resultado da palavra de Deus na nossa vida. Nós conhecemos a verdade, mas muitas vezes tomamos decisões erradas em função
dos nossos sentimentos. Por isso a palavra de Deus deve afetar os nossos sentimentos também. Por isso a palavra de Deus deve afetar as nossas emoções. Por isso não devemos apenas ler a palavra de Deus como uma obrigação, de uma maneira fria, calculista, não. Nós devemos submeter os nossos sentimentos e as nossas emoções à palavra de Deus. E aqui o texto bíblico diz que depois da cura, depois do conserto que a palavra de Deus produz na nossa vida, ela produz força e ela produz alegria. Aqui no final do versículo 10 do texto do capítulo 8 diz: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Li de um autor que dizia: olha, antes de nós conhecermos as boas novas de Deus em Cristo para a nossa vida, nós precisamos ser confrontados com as más novas a respeito da nossa vida de pecado e da nossa condição de perdidos devido ao nosso pecado, devido ao nosso afastamento de Deus. Então é bom conhecer as boas novas, mas antes de conhecermos as boas novas, nós temos de conhecer as más novas, que somos pecadores, que estamos distantes de Deus e que precisamos nos arrepender para caminhar em direção a Deus. E o terceiro aspecto que reflito é que é bendita a obediência à palavra de Deus. Bendita a fome pela palavra de Deus. Sim, é bom que tenhamos fome e sede de ler, de estudar, de ter contato com a palavra de Deus. É bom que seja produzida uma revolução na nossa vida a partir do contato com a palavra de Deus. Mas também é indispensável que, uma vez lendo a palavra de Deus e conhecendo a palavra de Deus, nós estejamos dispostos a obedecer a palavra de Deus. E aí o caminho, um pouco mais além do texto que nós lemos, no versículo 13, diz assim: e no dia seguinte ajuntaram-se Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Atentarem nas palavras da lei. É como pegar a Bíblia Sagrada como um manual de instruções para a nossa vida. O que a palavra de Deus diz que eu devo fazer em tal e tal situação? No momento pelo qual eu passo, o que eu devo fazer? Então aqui o texto bíblico diz que eles se reuniram para atentarem às palavras da lei. Versículo 14 diz assim: acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Ali diz o texto: acharam escrito. Tem um hino muito bonito que nós cantamos, né? Está escrito, está escrito. Então, se está escrito na palavra de Deus, nós devemos procurar colocar em prática na nossa vida. No versículo 15 ainda diz assim: que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém. Ou seja, a palavra de Deus, ela precisa ser obedecida, mas para que seja obedecida, ela precisa ser publicada, ela precisa ser anunciada, ela precisa ser ministrada aos corações, não apenas aos ouvidos e às mentes, mas aos corações de todas as pessoas. E o versículo 16 do texto diz assim: saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no terraço e nos seus pátios e nos átrios de Deus, e na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E ainda diz assim: e toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Ali o texto bíblico está dizendo que eles leram o que a lei determinava,
e eles obedeceram o que a lei determinava. E aqui o texto bíblico diz que eles o fizeram como nunca o povo de Israel tivera feito desde os dias de Josué. Lembre disso, atente para isso. Desde os dias de Josué. Aqui nós estamos no pós-exílio. E durante todo o período em que a nação de Israel esteve constituída, desde os dias de Josué, eles nunca obedeceram assim ao Senhor. Mas no dia em que leram na palavra de Deus e entenderam a palavra de Deus, eles se dispuseram a obedecer. E uma vez que eles obedeceram, diz aqui o texto no final do versículo 17, houve muito grande alegria. Houve muito grande alegria. Conhecer a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus produz alegria no nosso coração. Uma alegria incontida, uma alegria maravilhosa. A gente pode dizer um entusiasmo, uma alegria que sem a palavra de Deus nós não podemos experimentar. A alegria que vem do Senhor. Sabe, quando nós estudamos a palavra de Deus, muitos valores são resgatados. Mas o fato de nós abandonarmos, voltarmos as costas para a palavra de Deus, tem trazido dor e infelicidade ao nosso meio. Mas nós podemos experimentar esta alegria incomparável, esta alegria incontida, essa alegria maravilhosa. Houve muito grande alegria. Nós podemos experimentá-la à medida em que buscarmos a palavra de Deus e buscarmos colocá-la em prática. Termino com 3 aspectos importantes para a nossa conclusão. Em primeiro lugar, sacie a sua fome da palavra de Deus. Há uma fome e há uma sede da palavra de Deus no seu coração. Se você não tem o hábito de caminhar a cada dia com a palavra de Deus, sacie essa fome. Assim como nós precisamos tomar um desjejum, um bom café da manhã, um almoço maravilhoso, um lanche à tarde, um jantar, enfim. Assim como nós alimentamos o nosso corpo físico, nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso coração, o nosso ser espiritual. Então, sacie a sua fome pela palavra de Deus. Também permita que a palavra de Deus produza uma revolução na sua vida. Produza uma revolução na sua vida. Estude a palavra, procure aprofundar-se na palavra e você vai ver como a palavra de Deus vai começar a mudar a sua vida. E talvez em alguns aspectos seja difícil desapegar-se, né? Está acostumado a um vício, está acostumado a um embaraço, algum peso, alguma coisa que carrega, algum hábito, mas se sabe que Deus não se agrada disso. Então permita que a palavra de Deus produza essa revolução, mudando a sua vida. Você se libertando disso e você tendo outros ganhos, outros lucros que você não conhecia. Então permita que a palavra de Deus produza uma revolução na sua vida. Obedeça a palavra de Deus de modo irrestrito. Sabe, você vai ter uma experiência totalmente diferente na sua vida à medida em que você não apenas ler, não apenas conhecer, mas que você obedecer a palavra de Deus, que você colocar em prática a palavra de Deus na sua vida, a sua vida vai ser transformada. Meu irmão, minha irmã, ou seja quem for que está assistindo essa mensagem, ainda não é um crente em Cristo, permita que a palavra de Deus produza uma revolução na sua vida. Creia na palavra de Deus, que diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus. E é quando nós corremos para Ele que nós experimentamos o perdão dos nossos pecados e a salvação para a nossa vida. Deus abençoe ricamente aos irmãos, Deus abençoe ricamente esta igreja, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém.
morto ressuscitar. Ele fez o cego enxergar. Ele caminhou sobre o mar. Ele fez paralítico andar, andar. Ele fez o morto ressuscitar. Ele fez o cego enxergar. Ele caminhou sobre o mar. Ele fez paralítico andar, andar. Mas ouça, amigo, o que aconteceu? Mandaram matar o rei dos judeus. Talvez por inveja, calúnia, eu não sei. Só sei que ele é o rei dos reis. Ele fez o morto ressuscitar. Ele fez o cego enxergar. Ele caminhou sobre